Primeira epístola de Pedro, nós continuamos estudando a carta de Pedro. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 13, como nós lemos domingo passado. Domingo passado nós falamos mais precisamente sobre o versículo 13, onde o apóstolo, ele nos orienta, Eu posso dizer até que ele nos exorta a cingirmos os lombos do nosso entendimento. E hoje nós vamos ter um entendimento dos versículos seguintes. Nós precisamos entender, para os irmãos que estão acompanhando a série de mensagens desde o início, que o primeiro capítulo da carta de Pedro está dividido em duas partes, Primeira parte até o versículo 12, onde Pedro fala de Deus, mais precisamente das grandezas de Deus, Fala daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem feito por nós, que é a salvação completa de Deus, que vai se consumar no terceiro estágio. E a partir do verso de número 13, o apóstolo Pedro, ele deixa de falar daquilo que Deus é e passa a nos exortar com relação ao nosso comportamento. Amém, irmãos? Então, nós entramos agora na fase da exortação. Quantos estão aí? Nós precisamos ter o mesmo coração que Jó. Diga assim, qual coração, pastor? Recebemos o bem de Deus com prazer, então também vamos receber a exortação. Amém, irmãos? Quantos estão prontos para serem exortados? Pelo Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Nós recebemos o bem de Deus, Vibramos aqui quando entendemos que Deus já havia nos predestinado. Aleluia, glória a Deus. Agora é a hora do puxãozinho de orelha. Então, fica firme aí, aperta o cinto e vamos nessa, em nome de Jesus. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 13 em diante. Nós vamos ler até o verso de número 17. Diz assim: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Verso 14. Como filhos obedientes. Diga, filhos obedientes. Diga assim, há filhos obedientes. E diga, e há filhos desobedientes. Qual é a diferença, pastor? Em ser nenhuma, porque os dois são filhos. A diferença é que um é filho obediente e o outro é filho desobediente. Observe. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Concupiscência é desejo. Amém, irmãos? Não vos conformando com os desejos que vocês tinham antes, quando vocês eram ignorantes acerca de Deus e de sua palavra. Amém, irmãos? Nós andamos um tempo no mundo sem se importar com Deus e sem se importar com a palavra de Deus. Nessa época, a Bíblia nos chama de ignorantes. Nós éramos ignorantes em relação a Deus. E nesse tempo nós tínhamos um tipo de desejo. Quantos estão aí? Quantos estão aí? Mas agora que você é filho, e é filho obediente, você não vai mais se conformar a esses desejos. Verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, quem nos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, como ele é santo, nós também precisamos ser santos na forma de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esse texto é um texto do Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 11, verso 44. Verso de número 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Verso de número 14, ele vai começar falando
sobre filhos obedientes. Diga, como filhos obedientes. Preste atenção, irmãos. Primeiro ponto que nós temos que entender é que numa grande casa há filhos e filhos. Quantos estão aí? Hoje as famílias, elas não têm o costume como tinham antigamente, né? Também porque não havia muito entretenimento. Normalmente as famílias tinham muitos filhos. Minha avó, por exemplo, minha finada avó, teve 18 filhos. Imagine, irmão, como é que faz para saber o nome de tudo, né? Nós viemos de Londrina, onde nós pastoreávamos uma igreja, e tem um casal abençoado lá que tem 10 filhos. E eles colocaram o nome dos filhos tudo com M. Aí que é interessante, Mar não sei o que, Mar não sei o que, Mar não sei o que. Aí você olha para aquele turma toda e você fala, que mar que é esse aqui que eu não sei que mar que é esse. De tanto filho que tem. Agora observe, no meio de 18 filhos, como por exemplo a minha finada avó teve, será que todos os filhos serão obedientes? Será que todos os filhos orgulharão os pais? Será que todos os filhos se esforçarão para honrar os pais? Obviamente que não, mas preste atenção, o fato de um filho não ser obediente, o fato de um filho não honrar o pai, o fato de um filho não se esforçar para obedecer um pai, não faz com que ele deixe de ser filho. Quantos estão aí? Quando nós falamos de parentela, de parentes, existe ex muita coisa, mas todos os ex que existem são ex de parentes que nós formamos. Quantos estão aí? Existe ex-sogra, ex-sogro, ex-primo, ex não sei o quê, mas você nunca vai encontrar um ex-filho. Diga por quê? Porque uma vez filho, filho para sempre. Quantos estão aí? E a Bíblia diz, abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 11 e o verso de número 12, a palavra de Deus diz assim: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Aos que creem no seu nome. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos. E uma vez filho, filho para sempre. Quantos estão aí? Aí talvez você diga assim, pastor, não acredito que todo mundo que está aí é filho de Deus. Todo mundo que está numa igreja é filho de Deus. Deixa eu dizer para você, o que você tem que entender é que existem filhos obedientes e filhos desobedientes, mas são filhos. Quantos estão aí? Observe, pastor, Deus trata com o filho obediente da mesma forma que trata com o filho desobediente? Não. Quem que tem mais de um filho? Você trata os filhos tudo igualzinho assim? Não é assim que funciona. Ah, pastor, eu amo todos eles igual. Eu não vou discutir com você, mas eu até acho que não ama igual. Como é que funciona? Preste atenção, eu falei sobre isso ontem, ou antes de ontem, na nossa live dos 21 dias. O ser humano, ele é limitado ao amor condicional. Como assim, pastor? Nós só sabemos amar em troca. Quantos estão aí? Quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, para nós isso é uma coisa terrível. Por quê? Porque você não ama quem você odeia. Quantos estão aí? Se é seu inimigo, é seu inimigo. Nosso amor é condicional. E acredite, irmãos, nós retribuímos, nós, os seres humanos, Deus não. Deus tem amor incondicional, ou seja, Deus ama porque Ele é o amor. Nós não somos o amor. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de amor. Tem cara de amor. Consegue compreender? Ele está bem com cara assim, se você fizer o bem para mim, eu faço para você. Se você me tratar bem, eu trato bem. Inclusive, se você não olhou para ele agora que eu pedi para você olhar, da próxima vez ele também já não olha para você. Consegue compreender como funciona? Por quê? Porque nós somos seres que nós estamos limitados a esse amor condicional. E olha para mim,
não se sinta acusado, não se sinta culpado por causa desse amor condicional. Todo ser humano é assim, nós somos assim. É por isso que Deus precisou nos amar primeiro. Quantos estão aí? A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus, sabendo que o meu amor é condicional, Ele se antecipa e me ama. E agora que Ele me ama, eu consigo também amá-lo. Os irmãos estão aí, irmãos? Então observe. Só que isso também vale em relação aos filhos. Deixar de ser filho, jamais, não tem jeito. É sangue do seu sangue, é carne da sua carne, não tem o que fazer. Mas deixa eu dizer para você, irmão, você não vai tratar todos os filhos iguais. Normalmente você vai tratar eles de acordo com o comportamento deles. Você não premia o desobediente. Você não castiga o obediente, a não ser que o problema esteja em você como pai, né? Porque há uns pais malucos também, né? Que fora da casinha, que premia a desobediência e castiga os obedientes, mas aí tem que internar, está com problema. Quantos conseguem compreender? Deus não está com problema, e Deus como pai, Ele trabalha assim. Como, pastor? Disciplinando os filhos desobedientes e premiando os filhos obedientes, como todo pai normal faria. Quantos conseguem compreender? Agora olha para mim, presta atenção. Quando o texto diz como filhos obedientes, está falando de um grupo de pessoas que decidiu viver segundo a vontade do pai. Está falando de um grupo de pessoas para quem a palavra do pai tem importância. Quantos estão aí? Irmãos, dentro das igrejas, existem muitos frequentadores de culto. Pastor, quem são os frequentadores de culto? É aqueles que estão aqui todos os domingos. Vem, ouve a palavra, se alegra, canta louvor, fica feliz e vai para casa. E o que Deus falou, na segunda-feira já não serve de nada. Ou seja, na segunda-feira, para esses filhos desobedientes, eles pensam assim: eu vou fazer tudo conforme a minha vontade. Eu não estou nem aí para o que Deus quer, eu não estou nem aí para o que Deus pensa, eu não estou nem aí, eu cumpri o meu dever de ir à igreja no final de semana. Deixa eu dizer para você, você não entendeu ainda o que é viver o Evangelho. O Evangelho fala de obediência a um pai. O Evangelho fala de obediência ao Pai que deu a você a vida. Tanto naturalmente falando, quanto espiritualmente falando. A vida como ser humano foi Deus que me deu. E a vida eterna, a salvação eterna também foi Deus que me deu. É desse Pai que eu estou falando. Como é que nós vamos dar de ombros para a vontade dEle? Como é que nós vamos viver alheios ao seu querer? Como é que nós vamos viver alheios à sua vontade? Não dá, irmãos. Nós precisamos entender, nós somos filhos, mas nós somos filhos obedientes, ou seja, nós fomos chamados para a obediência. Quantos conseguem compreender? Olha para o seu irmão, sorria para ele que ele ficou sério. Eu vou consertando aqui enquanto a gente vai pregando. Fala assim: irmão, você está no centro da vontade do Pai? Só por curiosidade? Ou pergunte para ele assim, fala: irmão, você se importa com a vontade do Pai? É importante para você a vontade do Pai? Quantos estão aí? Consegue compreender? Abra a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus no capítulo 12, verso de número 5 em diante. Aleluia, eu amo esse texto, irmãos. Eu realmente amo esse texto da palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 12, verso 5. Se você encontrou, dá um glória a Deus aí, só para eu saber. Diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Diga assim: Deus argumenta comigo como filho. Olha para mim. Quem aqui tem filho sabe do que eu estou falando. Como é que a gente fala com filho? Tá lá o problema, né? Vamos supor, a criança não pode pegar o copo. Como é que funciona? Funciona assim:
A criança olha para o copo, você já percebeu que ela quer pegar o copo. Aí o que você fala? Não pega o copo. Não pode pegar o copo. Mas já viu como é que é criança, né, irmão? Aí o que ela faz? Não, ela não pega ainda, ela dá um passo. Ó, se você pegar o copo, você vai apanhar. Esse é o último aviso que eu te dou. Aí a criança vai, pega o copo. O que o pai faz? Pega a varinha e dá-lhe. Quando o pai dá-lhe na criança com a varinha, depois dele desobedecer a sua voz, o que a criança fica pensando? Olhando para o pai. Meu pai não me ama. Meu pai só quer me punir. Quantos estão aí? Quem aí se identifica? Quantos estão aí? Consegue compreender? Esse é o processo. Então o texto está dizendo que Deus argumenta conosco como filhos. Tem muita gente que Deus está assim, ó, não pega. Faz tempo, e você está assim, ó. Aí Deus fala, não, você vai apanhar. Aí você já sabe o resultado, né? Quantos estão aí? A hora que pegar, vai apanhar. Agora olha para mim. O pai quer matar o filho? O pai quer destruir o filho porque ele pegou o copo? O pai só quer ensinar para o filho que pegar o copo vai fazer mal para ele. Quantos estão aí? Então a disciplina de Deus, irmão, não é querendo destruir você, é querendo melhorar você. Quantos estão aí? Observe, esse texto vai nos dar uma clareza muito grande. Verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Eu já falei com os irmãos sobre isso outro dia. Duas coisas. Primeiro, não desprezar a correção. Pastor, como é que Deus me corrige? Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus normalmente nos corrige através das circunstâncias. Quantos conseguem compreender? Observe, sua vida ficou pesada, está difícil avançar, está difícil viver, está difícil. Pastor, o que está acontecendo? Por que a minha vida está assim? Pode ser Deus te corrigindo, usando as circunstâncias para corrigir você. Eu costumo dizer que as circunstâncias, elas são a varinha de Deus para nos corrigir. Os irmãos estão aí, irmãos? Preste atenção. Ah, pastor, então Deus quer me destruir. Não, Deus não quer te destruir. Deus quer te corrigir, o que é diferente. Deus quer que você melhore. Deus quer que você se torne um filho obediente. Agora olha para mim, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Naturalmente falando e espiritualmente falando, não existe filho obediente que não tenha enfrentado vara. Quantos estão aí? A Bíblia diz, né, Hebreus capítulo 5, verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Esse é Jesus. Como é que Jesus aprendeu a obediência? Sofrendo. E para nós, como é que a gente vai aprender a obediência? Caminhar o mesmo. Quantos estão aí? Então olha para mim, Deus cria toda a circunstância para disciplinar você. Diga assim, por quê? Porque você é filho. Os irmãos estão aí? Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmãos. Quem me corrige, quem me disciplina, quem briga comigo, é porque se importa comigo. Quantos estão aí? Preste atenção. Você está passando em um lugar, tem uma pessoa fazendo algo errado. Tem nada a ver com você, o que você faz? Vai embora. Não sabe quem é, não sabe de onde veio, não te importa nada, cada um fala o que quer da vida. Quantos estão aí? Mas quando é alguém que é importante para você, se estiver fazendo algo errado, você corrige. Por quê? Porque é importante, a pessoa é importante para você. Então olha para mim, a disciplina de Deus sobre a minha vida, só me mostra que eu sou importante para Deus. Porque olha para mim, irmãos, um Deus tão grande, tão poderoso, poderia simplesmente continuar a vida dele e deixar você fazer o que você quiser.
o que para ele não faria diferença nenhuma. Consegue compreender? Deus, ele é pleno em si mesmo, ele não tem falta de nada. Então, eu vou continuar a minha vida, mas o quanto você é importante para Deus é demonstrado no fato de que Deus para tudo e diz: vou corrigir esse meu filho, não vou deixar ele se perder. Quantos estão aí? Amém. Verso de número 6 de Hebreus 12, olha lá. Porque o Senhor corrige o que ama, diga, Deus corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por, diga assim, todos, que Deus recebe por filho, ele açoita. Quem é filho? Conseguiu entender? Sim ou não? Olha para mim, qual dos filhos ele açoita? Qual? Diga, todos. Qualquer um. Então olha para mim, no momento em que você se tornou filho por crer em Cristo, você já está habilitado para apanhar. Quantos estão aí? Os irmãos precisam compreender isso? Agora, presta atenção. Pastor, eu não consigo enxergar essa disciplina de Deus. Acredite, irmãos, Deus usa as circunstâncias. A varinha de Deus são as circunstâncias. Ou seja, naquilo que acontece no nosso dia a dia, Deus vai tratando conosco naquilo que nós precisamos mudar. Deus vai tratando conosco naquilo que nós precisamos melhorar. Deus não quer nos destruir, muito pelo contrário. É porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto, a nossa vida é tão importante para Ele, que Ele realmente decide cuidar de você, disciplinar você, corrigir você. Quantos estão aí, irmãos? Agora, há os filhos que apanham mais e há os filhos que apanham menos. Diga assim, por quê? Porque tem uns que resolvem obedecer quando apanha. E tem outros que resolvem permanecer na desobediência. Quantos estão aí? Agora olha para mim, irmão. O estoque de varinha de Deus é infinito. Quantos estão aí? Eu comecei a dar conselho para as irmãs na igreja para colocar as varinhas. Eu entrava ali na despensa da igreja, estava cheio de varinha debaixo da escada assim, ó. Só que as varinhas iam murchando, elas iam quebrando, elas iam... Irmão, o estoque de varinha de Deus está sempre verdinha e é infinito. Quantos estão aí? Deus está bem livre assim. Entende? Ele pode fazer isso a sua vida inteira, inclusive se você quiser. Inclusive, só para você ter uma noção, um dia seu é como 1000 anos e 1000 anos como um dia dele. Então, para ele não faz diferença. Quantos estão aí? Pastor, não estou entendendo. Olha para mim, irmão. Você precisaria ter pelo menos no seu coração o desejo de obedecer a Deus. Se você não tem esse desejo ainda, se você ainda é a pessoa que vive assim, ó, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero, você ainda não entendeu o processo que Deus te colocou, que é o processo de disciplina de um filho para a obediência. Quantos estão aí? Diga assim, todo filho de Deus é disciplinado. Todo. A Bíblia diz que ele açoita a qualquer que recebe por filho. Verso de número 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Olha para mim. Quem aqui quando a mãe ia bater corria? Porque eu não suportei a correção. Quantos estão aí? Tem muita gente que quando Deus vai corrigir, corre. Se você, olha o verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Mas diga assim, eu tenho que suportar. Fiz algo errado? Fiz. Deus está querendo me corrigir? Está. Então eu fico firme. Eu vou suportar a correção. Olha para mim. Tem pessoas que na hora da correção faz que nem eu fiz ou que nem as crianças fazem. Irmãos, quem aqui quando criança não planejou fugir de casa? Quanto tempo durava o plano? Até dar fome. Eu vou embora, eu vou desaparecer, ninguém me ama nessa casa. Aí, por quê? Porque levou uma surra, porque apanhou. Aí quanto tempo dura o plano? Aí chega a tardezinha, começa a dar fome,
quer saber de uma coisa? Eu não vou embora não. Quantos estão aí?